Ô Zaidan, algo que aconteceu ontem houve uma discussão a respeito, uma reunião para discutir o voto impresso, a história do voto impresso, e a notícia é que a maioria da comissão que discute efetivamente a implementação do voto impresso já a partir da próxima eleição tem maioria dos a favores dessa mudança. O ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o TSE, entende como um retrocesso, classificou como um retrocesso a inclusão do voto impresso. E ontem o presidente Jair Bolsonaro, em mais um evento, voltou a falar a respeito de fraude na eleição, falou de novo de que ele tem absoluta certeza da fraude na eleição e disse que tem provas de fraude da eleição de 2018, lembrando que foi a edição que ele ganhou, porque ele entende que ele ganhou no primeiro turno. Essa conversa parece que não tem fim. Alguém pode pedir para que ele apresente definitivamente essas provas para se acabar com essa coisa relacionada a 2018? E já juntando com a discussão que está acontecendo agora, maioria pró voto impresso, pelo menos na comissão. 21 dos 32 deputados pensam assim, Zaidan. Faz tempo que o Bolsonaro disse que tem essas provas, né? E nunca apresentou. E é um negócio esquisito, porque qualquer cidadão, se ele tem mais do que convicção, se ele tem provas de um crime, porque é disso que se trata, né? Fraude é crime. Uma fraude eleitoral é um crime contra a democracia, crime contra a população, crime contra o Estado, crime contra os poderes, crime contra candidatos. Então, é crime. Se você tem provas de um crime, você deve apresentar essas provas, denunciar, não apenas dizendo que sabe que, mas se você fala que tem provas, deve apresentá-las. Ele nunca apresentou. Então, não acredito que essas provas existam. E ele disse que a fraude que existiu jogou no segundo turno. Quer dizer que ele teria vencido no primeiro turno, não é? Mas a proposta de emenda à Constituição, que está sendo discutida na Câmara, é da Bia Kicis, que é aliada do Bolsonaro. É bom lembrar o seguinte, porque tem muita desinformação também nisso, apesar das explicações que já foram dadas várias vezes. Eu não vejo motivo para isso virar cavalo de batalha, porque não acho que seja um problema. Ninguém vai acabar com a urna eletrônica nesse projeto, e nem o sujeito vai votar numa cartela, vai botar X, nada disso. Ele vai continuar votando ali na urna, apertando os números e tal. E também não levará comprovante algum, porque isso é claro que não pode. Não podia antes, sem a urna eletrônica, não pode depois. Quando você votava em cartela, você não levava uma cópia, né, do seu voto. Então, o que existe é... o sujeito vai ver ali numa tela, né, a impressão do que ele votou. Ele vai confirmar se o que ele apertou ali confirmou, se é o que aparece no papel. Essa é a ideia. Vai ficar mais caro? Vai. É imprescindível? Não. Mas também não acho que, na minha opinião, isso é uma coisa pessoal, não acho que seja um problema. Porque em vários lugares você tem a urna eletrônica acompanhada ali do comprovante para eventual pedido de recontagem. Porque se você pede a recontagem na urna, como é que faz? Sem a impressão. É um problema. Se você pede a recontagem havendo o papel impresso, você tem o que recontar, né? Pode, disse o Barroso, pode acontecer uma judicialização. Isso não é judicialização, é um direito. Porque qual é a finalidade de tudo isso, Ronald? É que o voto seja respeitado, não é? Que a opinião das pessoas seja respeitada, que o eleitor tenha o seu voto respeitado e que ninguém fraude o seu voto, que ninguém mude aquilo que ele escolheu. Esse é o princípio. Nós temos de ter o máximo possível de cuidado para que esse princípio seja respeitado. A vontade do eleitor seja respeitada. Então eu não vejo problema, que ele veja ali um papelzinho, é mais caro, pode dar fila se o troço lá encrespar, tudo isso é possível. Mas não acho que seja um grande problema, um retrocesso, como está dizendo o Barroso, porque a urna vai continuar sendo utilizada normalmente. Pelo menos na minha opinião, eu não vejo nenhum inconveniente, a não ser inconvenientes práticos ali, mais caro, pode dar problema na máquina, na impressora, tudo isso. Mas não acho que seja um problema político ou uma judicialização, como disse o Barroso. O que pode acontecer é uma possibilidade maior de recontagens serem solicitadas, né?